Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele havia sido posto. Hora de nos preparar para o domingo. O título da mensagem desta semana é Arriscando-se por Jesus. Nós vemos aqui a história breve de como foi que o corpo do Senhor Jesus Cristo foi requerido para ser sepultado ainda na tarde de sexta-feira, porque depois das 6 horas já seria o Shabat e o corpo não poderia ser sepultado, então teria que ficar ao relento, ao léu, para ser devorado pelas feras, pelas aves de rapinas, como era comum naquele tempo. José de Arimateia, um homem rico e influente, tanto assim que tinha acesso a Pôncio Pilatos, foi até este, que era a autoridade romana naquele momento, e requereu o corpo do Senhor Jesus. Ele então prepara o corpo e o sepulta, sendo observado por algumas mulheres. É certo que o Senhor Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. É certo que um deles chegou a negá-lo com veemência. Mas é certo também que naquele momento final houve quem se arriscasse por ele. Houve quem ficasse ao pé da cruz e houve quem fosse até Pilatos pedir o seu corpo para sepultar. Naquele momento, é claro que José de Arimateia estava diante do governador romano, selando o seu bom relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, o seu discipulado, digamos assim, para usar uma palavra mais moderna para a gente entender. Esse é um texto muito bonito, muito forte, muito contundente. Ainda hoje, nos países onde existe pena de morte, sempre que alguém é executado, essa execução é feita publicamente. As pessoas assistem, são convocadas pessoas representativas da sociedade para presenciarem a execução. Isso não é por ato de crueldade, mas para que haja testemunho de que a sentença foi aplicada como havia sido determinado pela justiça. Então, neste caso também, os 4 evangelhos mencionam que de fato foi atestado que o Senhor Jesus Cristo morresse. Os evangelistas queriam deixar claro que de fato o Senhor Jesus estava morto e não apenas desacordado. Que a ressurreição não foi o Senhor Jesus Cristo sair de um coma, mas que realmente ele estava morto. Pilatos até se admirou, porque às vezes um crucificado ficava até 12 horas exposto na cruz para poder vir a óbito. O Senhor Jesus Cristo ficou cerca de 6 horas. Claro que ele estava muito debilitado, estava muito fragilizado, havia sofrido torturas profundas e não resistiu, e morreu por volta de 3 horas da tarde. O Senhor Jesus Cristo, então, é atestado como morto. Realmente, ele morreu. Essa é uma realidade histórica. E Pôncio Pilatos queria ter certeza de que ele estava morto para poder liberar o corpo para a sepultura. É claro que Pilatos devia ter alguma informação, alguma notícia de que o Senhor Jesus Cristo andara falando que iria ressuscitar ao 3º dia. Mesmo que os discípulos não estivessem tão conscientes da sua ressurreição, como nós veremos, eles surpreendidos mais tarde ao se depararem com ele ressurreto, mas mesmo assim Pilatos não quis arriscar-se, não quis, por exemplo, como nos dizem os evangelhos,
que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que ele havia ressuscitado. Então, de fato, primeiro ele precisava saber que ele estava morto. E nesta leitura, neste evangelho de hoje, nós vemos o seu, digamos assim, atestado de óbito. Vemos que o Senhor Jesus está morto, mas a mensagem central é que houve quem se arriscasse por ele, quem colocasse a sua própria vida, a sua segurança, por amor a Jesus. E quanto a você, a mim, a todos nós, será que nós também nos arriscaríamos de fato pelo Senhor Jesus Cristo? Pensemos e meditemos nestas palavras. Que Deus o abençoe, que você tenha um fim de semana debaixo da graça e da misericórdia de Deus.